Olá, queridos amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje eu lhes convido a refletir sobre o Evangelho do dia, que se encontra em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Jesus é questionado por um doutor da lei, um mestre da lei, sobre o que seria necessário fazer para receber a vida eterna como herança. Jesus lhe devolve a pergunta indagando: o que diz a lei? Como a lês? O mestre da lei responde com os seguintes textos da lei: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, como esse caminho para a vida eterna. E Jesus reconhece que ele respondeu corretamente. Contudo, esse mestre da lei ainda questiona Jesus a respeito de quem seria o meu próximo, quem seria o seu próximo. É então que Jesus conta a parábola conhecida por nós como o bom samaritano. Esta é a primeira parábola de Jesus durante a grande viagem para Jerusalém. Essa parábola indica o programa de vida e de missão de Jesus e de seus discípulos. Vamos refletir sobre esta parábola a partir da abordagem dos encontros e desencontros de salvação, fazendo referência ao que o Papa Francisco nos exortou na construção de uma cultura do encontro. Então vamos começar refletindo sobre os encontros e os desencontros no caminho. Para responder ao questionamento do mestre da lei, Jesus conta uma parábola, cujos personagens se encontram no caminho. Na obra lucana, o caminho tem uma função teológica. Jesus é o profeta Messias itinerante, Jesus é um peregrino. Ele realiza a salvação enquanto está no caminho. De fato, este episódio, esta parábola é contada por Jesus durante o caminho, na sua grande viagem da Galileia para Jerusalém. No caminho acontecem encontros e desencontros nos quais o reino de Deus se manifesta através dos gestos e palavras de Jesus. O Filho de Deus se fez homem para se encontrar e nestes encontros fazer o reino de Deus acontecer em seus diversos sinais: a justiça, a verdade, o perdão, o amor, a misericórdia. No relato do bom samaritano, nós temos o encontro por excelência. Neste relato, há um protagonista passivo, que é a vítima, isto é, aquele certo homem que caminhava de Jerusalém para Jericó e que, após ser atacado por assaltantes que o espancaram e o deixaram abandonado no caminho, está quase morto. Esse homem é a imagem de quem está em uma situação de grande vulnerabilidade. Ele foi despojado de seus bens, da sua integridade física e quase da própria vida. Nesta relação aconteceu um desencontro, já que não se deu, não aconteceu ali, não se manifestaram sinais de vida, mas sim abuso, violência e uma quase morte. Após esse desencontro com os assaltantes, aquele homem ainda teve mais duas experiências de desencontro. Um sacerdote e um levita que também passaram por aquele caminho o viram, mas não se aproximaram. Pelo contrário, eles passaram pelo outro lado, seguiram em frente, inclusive, provavelmente com justificativas razoáveis. Caso aquele homem estivesse morto e eles o tocassem, o sacerdote, o levita, não poderiam
tocá-lo sem estar contaminados e impuros e, portanto, impedidos para o serviço religioso. Estes dois, portanto, o sacerdote e o levita, evitaram o encontro. Contudo, aproxima-se um terceiro personagem, o samaritano, que viu também o homem caído. Ele se aproximou, viu e sentiu compaixão. O verbo grego splanchnizomai é empregado para descrever um movimento ou uma intervenção divina diante de uma necessidade, de uma carência humana. Nos evangelhos sinóticos, o sujeito desse verbo é quase exclusivamente Jesus. Jesus atribui, portanto, ao samaritano, que sequer era considerado pelos judeus do seu tempo como membros do povo de Deus. Jesus atribui a esse samaritano um sentimento e um modo de agir que é próprio de Deus, diante de quem está em situação de miséria e vulnerabilidade. O sentimento e os desdobramentos desse sentimento de compaixão. No Evangelho Lucano, este verbo ocorre apenas 3 vezes, e são nos seguintes momentos. No relato da ressurreição do filho da viúva, quando Jesus sente compaixão ao ver aquela mulher chorando, ele se aproxima, a consola e toca o caixão para novamente chamar o jovem à vida. A segunda ocorrência é na atitude do samaritano na parábola que nós estamos refletindo hoje. E a terceira é na parábola do Pai misericordioso, no capítulo 15, sendo que o pai sente compaixão ao ver o filho mais novo, corre ao seu encontro e realiza diversos gestos de amor e misericórdia para restituir-lhe, reintegrá-lo à família e restituir-lhe a sua dignidade. A compaixão tem a sua origem ou o seu despertar no olhar, mas não qualquer olhar, não em um olhar superficial, mas naquele olhar que corre o risco do encontro com o rosto do outro, como disse o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Esse olhar compassivo, conforme, comove desde as entranhas e gera gestos e palavras de misericórdia. No caso do samaritano, ele se inclina sobre o homem ferido e começa a cuidar dele. O coloca depois em sua montaria e o leva até a hospedaria para que pudesse ser cuidado e providencia para ele tudo o que fosse necessário para que ele ficasse bem. Ele se envolve e se compromete com o bem de um desconhecido de forma gratuita. Jesus, nesta parábola, é o bom samaritano, como é comum que nós escutemos em diversas interpretações desta parábola. Contudo, Jesus, além de ser o bom samaritano, também é a vítima. Jesus também se identifica com a vítima. Vamos olhar primeiro para Jesus como bom samaritano. É comum identificar Jesus com o personagem do bom samaritano. De fato, Jesus é o Filho de Deus encarnado que se faz um de nós para nos salvar. Ele declara que veio para buscar e encontrar o que estava perdido. Dessa forma, ele vem ao encontro do ser humano que se encontra ferido no caminho da vida, para se inclinar sobre a sua vulnerabilidade e cuidar de suas feridas, para salvá-lo e conduzi-lo a um lugar seguro. Assim, Jesus se apresenta desde o início do seu ministério público, quando, em seu discurso inaugural na Sinagoga de Nazaré, no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, Jesus afirma que se cumpre nele
naquele momento, e ele utiliza o termo hoje, hoje se cumpriu essa palavra que vocês ouviram. E que palavra é essa? A profecia de Isaías sobre o Messias. Jesus lê: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Vemos aqui que nessas categorias, nesses grupos de pessoas que são mencionadas na profecia de Isaías, nós encontramos o que hoje nós podemos chamar de periferias existenciais, que são os primeiros destinatários desse anúncio da Boa Nova e da proclamação do ano da graça do Senhor. Jesus é o Messias peregrino que percorre o seu caminho dando vida. Jesus é a visita de Deus que vem ao encontro do ser humano para trazer a salvação. Contudo, Jesus também se identifica com a vítima, isto é, com o homem que foi maltratado, que sofreu violência, que foi abandonado e desprezado pela indiferença. Em Jerusalém, Jesus também será maltratado. Seu corpo será ferido e ele morrerá. No Evangelho Lucano, Jerusalém é a cidade onde acontecem os principais eventos da salvação. Isso é uma particularidade do Evangelho Lucano. Contudo, Jerusalém também é a cidade que mata os profetas. Jerusalém será o lugar da Páscoa de Jesus e também o lugar onde Jesus, ressuscitado, o vivente, se encontrará com os seus discípulos e lhes fará um convite muito particular, para que eles possam crer que aquele que eles estão vendo é o mesmo mestre que foi crucificado. Jesus lhes diz: Olhem, vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. E por que olhar para as mãos e os pés do ressuscitado? Porque neles Jesus traz as feridas da paixão, que já não são sinais de morte, mas sim de vida que vence a morte. Dessa forma, o homem ferido e os samaritanos são prefigurações do Cristo morto e ressuscitado, o vivente que caminha dando vida. Como seguidores de Jesus, estamos chamados a ser também bons samaritanos que transformam os encontros pelo caminho em oportunidade de dar mais vida para aqueles que encontramos, de olhar com profundidade e verdadeiramente aos nossos irmãos e nos deixar comover por eles, pelas suas necessidades, para também fazer a experiência da compaixão que se desdobra em gestos concretos de misericórdia. Vejamos esses três textos que eu mencionei, que estão presentes no Evangelho Lucano. Jesus, quando se aproxima da viúva que perdeu seu filho único e se comove com a sua dor, com o seu choro, com as suas lágrimas. O samaritano que se comove com aquela situação de vulnerabilidade do homem que foi agredido e que está quase morto. O pai que, quando vê o seu filho, na parábola do Pai Misericordioso, vê o seu filho amado que volta totalmente desprovido da sua dignidade, o pai que se comove, corre ao seu encontro, o abraça, cobre de beijos e começa a lhe restituir os bens que lhe devolveriam a sua dignidade. Esses são os gestos que mostram para nós que a misericórdia tem que se transformar em obras concretas. Ela não fica apenas num olhar. Ela realmente parte de um olhar que se deixa afetar interiormente a partir das próprias entranhas e que se transforma em entrega generosa. E que procura restaurar e aliviar as feridas das vítimas de diversas formas de injustiças, violências e abusos. O autêntico discípulo de Jesus assume o risco do encontro com o rosto desses irmãos e irmãs que estão feridos e que precisam do reconhecimento, da reparação, da restauração e do cuidado misericordioso.
que possamos aprender e ser misericordiosos, que também aprendamos a receber com humildade e a dar misericórdia. Queridos amigos, um abraço e até a próxima.